Boa tarde a todos. Que a paz de Jesus nos envolva e nos permita algumas reflexões. Nós hoje gostaríamos de conversar um pouquinho sobre alguns feitos, ou especificamente sobre um dos grandes feitos do grande apóstolo João. Falarmos um pouquinho sobre algumas coisas do João. Todo mundo já ouviu falar dele, um apóstolo de Jesus, era o mais jovem dos apóstolos de Jesus. E o João tinha uma característica, dotado de uma mediunidade maravilhosa. Ele tinha a mediunidade da vidência, ele via as coisas, né? Ele via coisas bonitas, via coisas de todas as naturezas, né? Conta-se, o João Nunes Maia, o tio Nunes, nos conta numa passagem do livro Ave Luz, que uma tarde estava lá o João com o Pedro, né, e o Tiago maior, que era o irmão dele, maior porque era da estatura, né? Tinha dois Tiagos, o menor e o maior, só por causa da estatura. E o João então teve lá um momento em que ele ficou parado, olhando no infinito assim, e ele então fecha os olhos e começa a entrar numa espécie de um transe, né? Então os outros apóstolos ficaram ali olhando o que está acontecendo com esse homem, né? Na verdade o João estava tendo uma visão, e depois ele contou para eles, ele viu, naquele momento, ele viu ali um lugar que estava um pouco acima daquele local físico onde eles estavam, e ele viu ali em torno de 3.000 espíritos, entidades das mais elevadas envergaduras, né, da mais elevada classificação na linha da evolução espiritual, e esses espíritos estavam trabalhando, planejando a forma em que eles divulgariam o Evangelho de Jesus aqui no planeta Terra. Olha que coisa maravilhosa, né? O João tinha essa facilidade de ver essas coisas, assim como muitos de nós aqui temos a facilidade de ver as coisas, né? E vemos as coisas aqui dentro, principalmente, né? Temos visões, vemos coisas, né? Isso é maravilhoso, né? E o João tinha essa facilidade. Ele era o apóstolo mais jovem de Jesus, mas foi o último também que desencarnou. Teria desencarnado, aí os historiadores contam alguma coisa lá pelo ano 103, 104, já com 90 e tantos anos, quase beirando 100 anos de idade, né? E conta-se também que os seus trabalhos foram muito desenvolvidos em toda a região da Palestina, né? Ele era um trabalhador que levava a mensagem de Jesus, e os seus feitos estão aí registrados até hoje, né? É um dos evangelistas, dos 4 evangelistas, dos 4 apóstolos que escreveram o Evangelho de Jesus, o João é um deles. Ele também escreveu 3 epístolas. Vocês sabem que naquela época não tinha WhatsApp nem internet, então eles escreviam cartinhas, né? E as cartinhas escritas, manuscritas, ele é um dos que escreveram as 3 epístolas e mandavam para as comunidades cristãs. As comunidades cristãs, interessante naquele momento, essas comunidades eram chamadas de igrejas, né? Então não era igreja na concepção que a gente tem hoje, né? Uma construção de alvenaria, nada disso. Eram as comunidades que se dedicavam a entender, a estudar o Evangelho de Jesus. Então João também escreveu 3 cartas destinadas a essas comunidades. Mas o João também teve uma passagem interessante em que ele escreveu o Apocalipse, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Apocalipse hoje também. Mas o que aconteceu com o João? O João vivenciou, por ele ser o apóstolo mais jovem, ele teve a oportunidade de vivenciar todo o momento posterior, né, os outros também, mas ele mais intensamente, porque ele viveu mais tempo, ele vivenciou todo o momento posterior à vinda de Jesus. Depois que Jesus foi crucificado, e vocês se recordam que ele ficou encarregado de acompanhar a Maria, a mãe de Jesus, foi aquele que ficou encarregado de dar todo o apoio para Maria, etc. Ele fez isso maravilhosamente bem. E aí o João, ele acompanhou todo esse momento pós-Cristo, mas ele também acompanhou pós aquele momento da crucificação, porque Cristo nunca foi embora, sempre esteve conosco e sempre estará, era o nosso governador do planeta. Mas naquele momento o João também vivenciou uma grande perseguição que estava acontecendo aos cristãos. Vocês sabem disso, os cristãos sempre foram muito perseguidos historicamente. E um dos perseguidores, os historiadores contam que a grande perseguição aos cristãos teria começado com Nero, né, o imperador romano, que durante lá do ano 54 até o ano 68, por aí, não dá para precisar historicamente uma coisa que aconteceu 2000 anos atrás,
Mas nesse período aí, Nero teria sido o imperador de Roma. E naquele momento, o Nero teria, para se fincar no poder, ele teria mandado incendiar Roma, né? Botou fogo. E ele atribuiu isso aos cristãos. Os cristãos estavam ali numa situação sem Cristo fisicamente, estavam ali levando a palavra de Cristo, e eles estavam dominando a região. Então Nero disse assim: são os cristãos que fizeram isso. E aí teria sido atribuído a ele o início da perseguição aos povos cristãos, né? E o João, o apóstolo, vivenciou isso muito intensamente, viveu muito de perto esse momento. E ele continuou, assim como os outros apóstolos também, todo o trabalho de peregrinação, de levar assistência às pessoas, de trabalhar, levar a palavra de Jesus, o Evangelho para todas as comunidades. Mas o João era mais incisivo. E os romanos perseguiam ele, né? Queriam pegar o João de qualquer jeito, queriam acabar com ele. Mas eles não conseguiam, eles prendiam ele, mas ele não ficava preso, ele saía da prisão. Não é que ele fugia, ele simplesmente saía, né? Uma vez colocaram ele num tacho de óleo quente, ele saiu do tacho dando risada e se limpando do óleo, não conseguiu desencarnar ali naquele momento. Até que eles resolveram definitivamente prender o João. Vamos prender esse homem porque não tem jeito. E levaram ele para a ilha grega de Patmos, né? Uma ilha muito bonita, por sinal, né? Naquela época, não sei como é que era, hoje é bonito, um local turístico na Grécia, né? Levaram ele para lá, na ilha de Patmos, e ele teria ficado preso 5 anos nessa ilha. Mas para a surpresa do exército romano, e os guardas estavam lá, cercando ele, não deixando ele fugir, né? Para a surpresa do exército romano, o João converteu todos os soldados. Todos foram convertidos ao cristianismo. Não tinha jeito, o homem era imortal no papo toda a palavra, né? Ele conseguia converter tudo e todos, né? E disse também, né, que nos momentos finais da sua vida, o João, ele dava muitas palestras, ele falava de Jesus, ele levava conhecimento. Nos momentos finais, quando ele já não tinha mais quase forças físicas para conversar com as pessoas, etc., ele se limitava nos momentos em que chamavam ele para palestrar, ele só falava uma frase. A palestra dele era assim: amai-vos uns aos outros, só. E um dia perguntaram para ele por que ele falava isso. Ele disse assim: porque esta é a mensagem de Jesus, amai-vos uns aos outros. Chamavam ele para a palestra, vocês imaginem chegar um orador aqui e falar assim: a palestra de hoje é assim, amai-vos uns aos outros, muito obrigado, e vai embora, né? Isso é para ficar refletindo mesmo, para pensar a essência da mensagem de João. E durante o momento em que ele esteve preso, lá, se é que a gente pode falar preso, ele esteve trabalhando, né? Estava convertendo os soldados, né? Durante o momento que ele esteve lá na ilha de Patmos, ele teria escrito o Apocalipse. Como é que ele escreveu o Apocalipse? Eu não sei se alguém aqui já viu o Apocalipse, porque é o último livro do Novo Testamento, né? E o Apocalipse, a gente tem uma ideia diferente do Apocalipse, né? Tem uma ideia de uma coisa tenebrosa, uma coisa não sei o quê. Mas o Apocalipse, no fundo, nas entrelinhas, é uma grande mensagem de esperança. De esperança. E a gente já vai entender já por quê. Ele ficou lá, escreveu o Apocalipse, porque, dada a condição mediúnica dele, ele teria, Jesus, autorizado por Deus, teria passado para o João, né, algumas visões, e o João não tinha naquele momento, a linguagem daquele momento não era tão rica como é hoje, que a gente hoje não dá nome a tudo de uma forma muito fácil, a gente tem uma maior fluidez na palavra. Eles não tinham condições de interpretar as coisas que viam naquele momento. Então o João teria interpretado aquelas figuras que foram mostradas para ele naquele momento, em desmembramento mediúnico. Ele teria interpretado e ele escreveu aquilo sob a forma de texto e virou o Apocalipse, que tem 25 versículos, 25 artigos, vamos chamar assim, capítulos, vamos chamar assim. Muito bem. E nesse Apocalipse, o Apocalipse ele tem 4 partes muito interessantes. Na primeira parte, que são os primeiros capítulos, né, ele se dedica a dar uma saudação às pessoas, aos povos cristãos. É muito interessante isso. Ele saúda e diz como aquilo foi escrito. Você acha que foi escrito a partir do que Jesus está me passando, né? Essas visões são passadas por Jesus. Uma coisa maravilhosa. Depois, na segunda parte do Apocalipse,
ele escreve mensagens de apoio, de incentivo, mensagens de ajuda para todas as 7 comunidades cristãs que estavam ali mais marcantes naquele momento, né? Éfeso, umas outras lá, Esmirna, Éfeso, uma série de outras lá. E ele escreveu mensagens de apoio. Então, quando você lê o Apocalipse, nesses capítulos iniciais, as mensagens que ele manda para essas comunidades, você vai ver que é uma coisa linda. Ele diz assim: não esmoreçam, continuem firmes, Jesus vai ampará-los, Deus vai dar proteção para você, a sua vida é repleta de problemas, Deus está do seu lado, não perca as esperanças, esteja firme. São palavras bonitas, de apoio, de esperança, reforçando a esse povo a necessidade de manter a esperança ativa, porque dava para imaginar o quanto aquelas comunidades estavam sendo perseguidas. Se os romanos estavam sendo, de uma forma geral, perseguidos, imagina as comunidades cristãs que levavam a palavra de Jesus para os seus povos, né? Que difundiam Jesus, a mensagem cristã. Eles também eram perseguidos. Então, para que não houvesse nenhuma temerosidade, para que eles não temessem, não tivessem medo da perseguição, vinha ali então a mensagem de apoio, a mensagem de incentivo, ou seja, para que eles não esmorecessem diante dos problemas que eles estavam passando. E tem algumas passagens lá, tem alguns trechos do Apocalipse, onde isso é claríssimo. Assim, você que está sofrendo, você que está com problema, acredite em Deus, Deus está do teu lado, continue fazendo obras, né? Que Deus vai estar sempre te apoiando. É uma coisa bonita isso, né? O apoio mesmo àquela comunidade, né? Muito bem. Numa terceira parte, ele fala das revelações. Aí começa aquela parte mais tenebrosa do Apocalipse. Ele fala assim: olha, eu vi um monstro, né? Um monstro saindo do mar, e tinha outro que saía da terra. Aí você fala assim: mas o que é que tem? Como é que pode isso, né? Um monstro sair do mar? É que na verdade, é óbvio que eram figuras alegóricas, é como ele interpretava o que ele estava vendo. O mar, naquele momento, o mar ele era muito temido, as pessoas não tinham o conhecimento de navegação como nós temos hoje, né? O mar era muito temido, então o mar era muito escuro, ninguém sabia o que tinha nas profundezas do mar, nada disso, né? Então, na verdade, aquilo era uma incógnita para as pessoas. Só para a gente ter uma ideia, os historiadores registram que na época de Jesus, no início da era cristã, os navios mais pesados, né, transportavam aí, aqueles que transportavam cargas, os navios mercantes, levavam em torno de 500 toneladas, 10 ou bem equivalente a meia dúzia de containers desses que a gente vê para aí hoje, essas caixas grandes, não mais que isso. Imagina hoje, 2015, os navios cargueiros levam aí entre 900 e 1.200 containers desses. Então, para você ter uma ideia como isso evoluiu. Então, naquela época era desconhecido. Então, o que acontecia? O João via aquilo tudo saindo do mar, então aquilo assustava as pessoas. Ele dizia assim: eu vi figuras saindo do mar, né? Labaredas de fogo, etc., né? E aquilo queimava tudo, etc. Na verdade, ele estava mostrando que existia alguns elementos que levavam medos para as pessoas, que as pessoas não deviam temê-los. E esse medo era em função, essas figuras alegóricas, esses monstros, essas coisas todas, na verdade eram nada mais nada menos do que os apegos materiais, as perseguições que estavam sendo sofridos naquele momento os cristãos, que estavam sofrendo os cristãos. Então esse era o inimigo. E ele dizia: não esmoreça, porque Jesus está no amparo, né? Deus vai te prover da força que você precisa para superar esses inimigos, tal. E aí tem alguns momentos em que ele diz assim, que ele viu um livro, e esse livro tinha 7 selos. Olha os 7, né? A tradição septenária, né? Sempre era comum usar números místicos assim, né? Aí então, assim, esse livro tinha 7 selos. Então, cada vez que iam rompendo os selos, né, acontecia alguma coisa. Quando se rompeu o último selo, o livro se abriu. E aí trombetas soaram, né? Um aroma maravilhoso se espargiu pelo planeta. Quer dizer, é a transformação, um novo momento. Então a gente vai estar passando por isso agora, né? A cada época da humanidade um selo vai se abrindo, entre aspas, né? E a gente vai conhecendo coisas novas. Quando abre o último, está chegando um momento novo, um momento de esperança renovada, de transformação, que é o momento pelo qual nós estamos passando, cheio de problemas ainda, evidente, mas tem aí um mundo novo pela frente, chegando. Daqui a pouco vai chegar, daqui a alguns bons séculos, aí chega um planeta novo, renovado, com esperanças igualmente renovadas para as pessoas. Ele diz assim: eu vi também a besta
a besta, né? E aí as pessoas falam, a besta, nossa, a besta, o que é essa besta que viveu, né? A fera. Tem alguns escritores, inclusive, que não usam essa terminologia, usam uma terminologia fera. E eles dizem assim, o que é a besta? A besta é representada pela animalidade humana, pelas atrocidades que os homens cometem, pela animalidade, pelo apego material excessivo. Isso era a besta. E só existe uma força capaz de superar tudo isso: Jesus. Por isso que na casa espírita a gente chama tanta atenção do Evangelho de Jesus. Que no Evangelho de Jesus você não encontra nenhuma passagem que fala do materialismo. Não, você tem que ter um apego material. É o contrário. É o desapego à matéria. Então, tudo que é contrário a isso pode ser chamado de besta, entre aspas, né? Tudo que é contrário ao cristianismo, tudo que é contrário ao amor ao próximo, né? A essa exacerbação da materialidade. E tem um momento em que o João se refere a besta, ele diz assim, olha, eis a sabedoria. Lá tem uma passagem lá do Apocalipse que diz assim, eis a sabedoria, e aquele que for sábio, né, desvende o enigma, porque a besta tem um número, esse número é um homem, esse número é 666, pronto, é o suficiente para ficar registrado dali para frente que o número 666 representava a pior coisa que pode existir no mundo, né? Mas aí os historiadores vão descobrir um pouco depois que o João teria usado uma técnica chamada de gematria. Olha a inteligência do apóstolo aí. A gematria é uma técnica onde você associa letras a números. E os historiadores, estudando isso, detectaram que o número 666 significa, usando a técnica da gematria, o nome Nero. Porque o João sabia que o João viveu a perseguição de Nero. Ele sabia que Nero era contrário a Cristo. Nero tinha iniciado a perseguição aos cristãos. Por isso que vem daí este número que ele identificou como sendo o 666. E que nós, até hoje, né, aqueles mais crentes no misticismo e não sei o que, acham que tem alguma coisa a ver com o demônio. Não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver, né? É apenas uma técnica. Ele não podia falar claramente que era Nero. Porque se eles não conseguiam tirar ele do pai, não conseguiam tirar ele da frente, e ele começasse a instigar o povo, eles iam atrás do povo. Se a perseguição aos cristãos já era grande, a partir daquele momento ia se acelerar. Então é por isso que não se incentivou isso, né? E aí, na última parte, então a primeira parte é uma saudação, na segunda parte ele escreve as comunidades cristãs, na terceira parte ele faz essas visões de futuro, que são as coisas que nós estamos passando hoje, né? E na última parte, então, porque ele correu o risco, a última parte vocês vão entender já porque ele correu o risco. Na hora que ele escreveu isso, as pessoas podiam pegar aquilo e modificar, né? Podiam modificar, escrever de outro jeito, de acordo com a sua conveniência, ou simplesmente suprimir, falando, não escreveu nada. Então, aí ele, na última parte, no último capítulo, ele diz assim, olha, e aí vem, né, se alguém mudar alguma coisa do que está escrito aqui, se alguém alterar alguma coisa do que está escrito aqui, todas as pragas que estão escritas aqui vão cair sobre essa pessoa. Então você imagina, ninguém nunca mexeu no Apocalipse, ninguém nunca alterou nada. Deixa desse jeito, não mexe não. Não mexe não, né? Deixa desse jeito aí. Por isso que é um tema tão controvertido. As pessoas acham que não podem, não, esse tema é complicado. Não, na verdade ele está trazendo esperança para as pessoas. Quando ele diz as coisas que podem acontecer, né, estão acontecendo, nós vivemos esse momento hoje, né? Muitas atrocidades, rebeldias, maldades, né, violência, estamos vivendo isso, não é só aqui, estamos vivendo isso no planeta inteiro. Aliás, o nosso planeta disse que o nosso planeta está doente, o nosso planeta está passando por um problema de saúde, né? Então, nesse momento, a gente vai entender, né, essa passagem aí do João, onde ele leva esperança para as pessoas. Como melhorar a nossa perspectiva de vida diante de tantas modificações que estão acontecendo no planeta, diante das situações que estão acontecendo no planeta. Como é que a gente pode melhorar a nossa expectativa de vida? Tendo esperança, né? Melhorando a nossa forma de ser, né? Entendendo a mensagem que ele reforçava junto aos povos cristãos: continue firme, né? Não esmoreça, né? Deus vai te amparar. Tem uma passagem que diz assim: se você continuar firme no seu propósito, se você continuar firme na ajuda da tua ideia, as perseguições não te acolherão e você estará sentado
junto com o Pai no trono. Olha que coisa linda, né? Então, na verdade, o que o João estava dizendo é assim, era uma mensagem de esperança, de apoio. Então, vem aqui nessa tarde a gente diz assim, por que a gente esmorece perante os acontecimentos da vida, né? Será que nós estamos com a esperança reforçada, né? Está correndo pelas redes sociais uma mensagem que eu acho que todo mundo já deve ter visto, psicografada pela querida Sueli, né? A Sueli Schubert, né? Do Eurípides. E essa mensagem do Eurípides é linda, aqueles que puderem ler, leiam, né? Está correndo aí, está tudo quanto é canto, Facebook, WhatsApp, tudo quanto é canto tem isso. E está lá a mensagem do Eurípides, né? E o Eurípides, se você pegar ler a mensagem inteirinha, uma mensagem que não é longa, ela só tem uma palavra por trás dela: esperança, só, né? Nós somos pessoas esperançosas em todos os aspectos. Quando estamos com dificuldades físicas, mentais, espirituais, sociais, financeiras, familiares, que não é incomum, nós estamos encarnados num planeta imperfeito, que está em mudança. Então nós não podemos sermos perfeitos, nós somos seres imperfeitos, mas nós estamos, tal como o planeta, também nos consertando. E esse conserto passa pela esperança, a nossa esperança, a expectativa de que as coisas melhorarão. Se não melhorarão neste momento, elas melhorarão em algum momento futuro. E aí os nossos problemas vão assumindo outras dimensões. Quando a gente reveste a nossa vida de esperança, as coisas vão se modificando. A gente adquire uma nova visão das coisas. Quantos aqui, não precisa responder não, né? Nem quero que respondam, mas quantos aqui de nós já não passamos por situações que nós achávamos que era a pior da nossa vida? É a pior coisa que eu já passei na vida. E hoje você lembra disso, a gente lembra disso e dá risada. Ah, aquilo não é o pior é o que eu estou vivendo hoje, né? E também não vai ser daqui a pouco. Mas por quê? Nós estivemos com a esperança renovada, a esperança ativa, né? E não poderíamos deixar de falar neste momento aqui, já que nós estamos às portas de comemorar mais um aniversário da nossa independência, da esperança que a gente tem no nosso país. A nossa independência, aqueles que puderem ler Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra maravilhosa, né? Está lá, é uma obra espírita. Quem puder ler, leia, né? Aqueles que puderem ler, leiam a história do Brasil. Nós temos historiadores contemporâneos que são extremamente hábeis em contar a história, com isenção, inclusive, né? Pessoal, isso é muito importante. Vocês vão observar que a nossa independência ela foi feita absolutamente sem uma gota de sangue. Olha que coisa linda, né? Somente com esperança, né? Nosso país é um país onde a sua gênese é de trabalho. O trabalho sempre norteou o nosso país, desde a sua descoberta, do seu achado aqui, né? Quando nos acharam, sempre, desde aquele momento, o nosso país é feito de trabalho, sofrimento e trabalho, porque o Emmanuel nos diz que as dificuldades são inerentes onde acontece o trabalho. Então, se as dificuldades são inerentes onde acontece o trabalho, as glórias também são próprias dos locais onde tem trabalho. E o trabalho não é só físico, o trabalho pode ser mental, que às vezes as pessoas estão impossibilitadas do trabalho físico de manusear, mas pode ser mental, né? O que nós fizemos agora aqui, que o Edson fez agora há pouco aqui, um trabalho mental maravilhoso, isso é um trabalho mental. Uma prece dirigida a um sofredor, uma prece dirigida ao planeta, uma prece dirigida a alguém que necessite, é um trabalho mental bonito, está movimentando ondas que estão aí no espaço e levando isso para as pessoas, né? Então todo o trabalho é nobre na sua essência, independentemente da característica, seja físico, mental, intelectual, não importa, todo o trabalho é nobre. O nosso país é caracterizadamente assim. O que esses apóstolos fizeram e o João propriamente fez, foi um trabalho dessa natureza, um trabalho de levar esperança para as pessoas, nas suas cartas, nas 3 epístolas, no seu evangelho, quando ele escreveu, e também no Apocalipse. Então, quando você ouvir falar do Apocalipse, você vai ver que o Apocalipse, além de ser nome de novela, né, o Apocalipse representa também uma mensagem de esperança para o povo sofredor, para o povo oprimido, para que representa o que nós passamos hoje. Só mudou o tempo, 2000 anos depois, né? De uma maneira ou de outra, mas também é uma mensagem de reforço para a continuidade no trabalho, para que não haja esmorecimento, o trabalho contínuo. Então o João tinha essa facilidade, e a primeira visão dele, quando ele estava lá com o Pedro e Tiago, que ele viu os espíritos reunidos, falando sobre como levar o Evangelho pelo planeta, é porque ele sabia que a transformação do planeta iria acontecer. E depois o Apocalipse só trouxe para ele
uma confirmação das coisas que iriam acontecer, as transformações do planeta. Então, o que nós vemos hoje acontecendo não são nada mais, nada menos do que desdobramentos da evolução do planeta, desdobramentos da evolução das pessoas. Assim como existem forças que não querem que esta evolução aconteça, né, e agem para que isso não aconteça, existem forças maiores ainda para que isso aconteça, né, as forças mais poderosas. E aí a gente vai lembrar de novo, só Jesus é a força maior que combate todos os males, inclusive aqueles que nós achamos que são males insuperáveis, que não tem como superar. Só Jesus pode combatê-los. Então fica aí, nesse momento, uma mensagem de esperança, que é a palavra-chave que está no Apocalipse. Quando você ler o Apocalipse, tente tirar de você a percepção das tragédias, de todos os acontecimentos, e olha como aquilo tem uma característica de levar fé, né? A crença em algo superior, né? A esperança que a gente tem que ter em dias melhores. E traduz para os seus dias de hoje, para os dias que nós vivemos hoje. Dias conturbados, dias onde as pessoas deixam a vaidade, o orgulho, né? Se sobressaírem da vida, e que na verdade são situações passageiras, efêmeras, que a única coisa eterna é realmente, de fato, Jesus, a sua mensagem renovadora, redentora, e que nos traz a fortificação interior para que a gente possa ter dias melhores. Então, que a paz de Jesus nos envolva e nos permita, nesse momento, algumas reflexões sobre isso, levando essa esperança. E aí fica uma mensagem também para que a gente possa fazer uma vibração, uma oração pela nossa pátria, comemorando mais um aniversário da sua independência. Que Jesus ilumine e nos permita estarmos sempre unidos nesse ideal de levar esperança e de reforçar a nossa esperança pessoal.